Hoje eu vou trazer aqui para vocês 13 coisas que a gente não deve normalizar se a gente quiser salvar um relacionamento que não tem mais intimidade. Para quem está chegando aqui, eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual. Trabalho com a formação de psicólogos dentro dessa área e atuo no atendimento a casos clínicos também. E nós temos aqui dentro da inteligência erótica também uma clínica que faz atendimentos para pessoas que buscam resolver essas questões dos relacionamentos e da intimidade. Então hoje a gente vai conversar sobre esses 13 desafios, né? Que a pessoa que quer voltar a ter uma intimidade, ela não pode normalizar isso, não pode tornar isso uma coisa sem importância. Então, sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. A primeira coisa que acontece, que normalmente os casais esquecem e normalizam, é dormir em horários diferentes. O casal tem que dormir no mesmo horário, ele precisa entender que naquele momento eles vão estar se conectando, eles vão estar entrando numa sintonia, né? E quando o casal perde esse ritual de ir para a cama junto, ele também perde esses momentos de privacidade, de conexão, de intimidade, de proximidade. A segunda coisa que acontece quando o casal começa a normalizar é que eles começam a viver em função dos filhos, né? E esquecem que existe um casal. Gente, isso é um perigo. A maioria dos casos que eu tenho atendido dentro do consultório, eles vêm com os filhos não só no meio da cama, como também com uma cama do lado da cama. E se não bastasse a cama do lado da cama, eles ainda, além de ter a cama ali, então são duas camas, uma de casal e uma de solteiro, a criança ainda dorme no meio do pai e da mãe. E eu tenho trabalhado isso muito porque isso tira a liberdade, a privacidade do casal de poder se conectar a qualquer momento que eles quiserem e terem aquele momento onde caminham nus dentro do quarto, onde, né, tem aquela mão mais sacana, né, tem aquela experiência mais assim, mais hot, né, mais erótica do casal, quando na verdade estão impossibilitados de ter isso porque a criança está ali. Então veja, o casal ele não se sustenta só nesse papel de pais. Isso é uma coisa importante. A terceira coisa que eu quero conversar com vocês que é quando o casal só se conecta falando de contas, de problemas, de logística, né? Assim, o diálogo ele é muito funcional, ele não tem mais aquele afeto, não tem mais aquela conexão do casal. Isso se torna uma coisa muito negativa e vai aumentando cada vez mais a distância do casal e diminui cada vez mais, esvazia cada vez mais a conexão, né? Um quarto ponto que eu acho super importante é achar que o carinho é opcional. O casal que está sem intimidade não pode normalizar isso, ou pior, ele já normalizou, mas a gente precisa desse espaço, dessa conversa, né? Desse carinho, desse toque. Vejam, tem pessoas no relacionamento que são extremamente físicas. Então, como assim, Bárbara? O que isso significa? Né? É aquela pessoa que se sente amada pelo contato físico. Como é que fica essa pessoa? Né? Como é que ela tem atendido as necessidades emocionais ou de contato ou de ligação, né, com a outra pessoa se ela não tem esse contato físico? Né? Então, carinho é algo que alimenta o vínculo. O toque, o abraço, o beijo, isso não é frescura, é algo que precisa estar ali para vocês poderem pensar em manter esse casamento vivo, né? Aceso, retomar a intimidade. Porque assim, o que nós estamos falando aqui, né? De coisas que a gente acaba normalizando, mas que isso afeta demais a intimidade. E para quem está tendo pouco, né, pouco contato físico, pouca intimidade, pouco momento de namorar, de transar, essas coisas se tornarem normais, não ter toque, não ir dormir no mesmo horário, não ter beijo, não ter abraço, né? Isso tudo só aumenta essa problemática, né? Então, nós temos que ficar atentos, a gente não pode normalizar isso. E se tu é novo aqui, te inscreve no meu canal, curte aqui também, né? Que vai chegar para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e também que tu possa compartilhar com mais pessoas. Encaminhe esse vídeo para tua parceria para vocês não normalizarem isso, tá bom?
A quinta questão é usar o cansaço como uma justificativa para evitar sexo. Gente, eu também canso. Se toda vez que eu cansar eu não fizer sexo, eu nunca mais vou fazer, porque a nossa rotina está muito atribulada. Claro que a minha dica, a minha sugestão é descansem, né? Tenha um momento de descanso, né? Atrás do que tu tá correndo em nome, né? Do que tu tá correndo atrás que faz tu não te conectar. Então, assim, claro que a gente tem fases, tem momentos, mas assim, o descanso é necessário, mas se isso é uma coisa que tu sempre tá cansado, já tá se tornando crônico. E tu precisa olhar isso com mais atenção. 6. Fingir que tá tudo bem para não discutir. Eu acho essa a pior. Sem mentira, eu acho essa a pior. Porque o que acontece? A gente vai se fechando, certo? Vai deixando de falar, vai deixando de compartilhar as percepções, né? Vai deixando de sinalizar para o outro também que tu tá chateado, que tu não tá bem, que tu tá descontente com alguma coisa, e o que tem por trás disso é um grande medo de que, se vocês começarem a falar sobre as coisas, vocês vão destruir o relacionamento, vão acabar com o relacionamento. Mas é exatamente o contrário. Enquanto vocês não falarem, vocês vão estar destruindo e vão estar acabando com esse espaço do casal, certo? 7. O celular acima do parceiro na hora de dormir. Gente, o celular é uma maravilha, mas nós temos que ter o controle sobre ele, não ele sobre nós. É tu que escolhe abrir o teu celular na cama. É tu que escolhe, né, ver a última notícia, ver o último e-mail, ver o último WhatsApp. Eu sei como é que é. Eu vivo isso também. Fico tentando me policiar, e é um policiamento mesmo. Porque antigamente a gente não tinha isso, né? Isso é uma modernidade. Isso entrou no nosso quarto, invadiu a nossa cama, invadiu a nossa vida. E a gente não pode ter isso como companhia e de repente o meu parceiro, a minha parceira é um figurante na história. Faz sentido? Muito bem. 8º, não falar sobre desejos, fantasias e necessidades sexuais. Veja, o silêncio sobre o sexo, ele vai matando o desejo, né, mais rápido do que qualquer crise. Veja, vocês falarem sobre tô com saudade, né? Queria namorar contigo, nossa, né? A gente tá bastante tempo sem ter um momento nosso. Isso conecta, o outro se sente amado e tu também percebe que tu também sente falta do outro e que tu também quer se conectar. Então, não deixa de falar sobre isso. 9, virar colega de quarto. Ai, gente, essa também é para matar. Eu acho que assim, se a rotina é 100% paralela, a intimidade não se reconstrói sozinha. Não dá para ser colega de quarto. Não dá. Ou até tu pode ser, mas aí é um casamento de conveniência, né? Não é um casamento que prioriza, de repente, a intimidade, o afeto, o contato, né? Então, fica atento a isso. 10. Achar normal não se tocar por dias ou por semanas. Gente, quanta gente não tem toque, não tem o abraço, não tem o contato, não tem o afeto. Veja, e o corpo, ele vai sentindo, ele vai registrando essa ausência. E isso vai gerando um desgaste, vai gerando um descostume, sabe? De repente, quando tu vê, tu tá desacostumado mesmo. E isso gera um problema no relacionamento. 11º, nós vamos até o 13. Ignorar sinais de afastamento do outro. Tu percebe que o outro tá num silêncio, que ele tá com um olhar distante, que o corpo dele não tá falando contigo, né? Não, vocês dois não estão, sabe, assim, cada um no seu mundinho, com as suas coisas, com as suas preocupações, né? Com os seus desafios. Não tem aquele momento de compartilhar, não tem aquele momento de se conectar. Isso é muito negativo, isso é muito perigoso para um relacionamento, isso é muito arriscado, né? O que eu sempre penso? Podem surgir muitas armadilhas nesse processo, né? É um processo que exige de vocês uma atenção, um cuidado, um olhar, certo? Então não ignora e não normaliza sinais de afastamento do outro.
certo? 12º, aceitar sexo sem vontade ou conexão. Nossa, fazer por obrigação, fingir. Isso vai criando muitos bloqueios. Nossa, quando eu recebo um paciente na clínica com essa demanda, Bárbara, tô fingindo, tô fazendo para agradar, não tenho desejo, não sei, eu vou trabalhar com esse casal essa reconexão desse desejo, porque não dá. Não dá porque a mulher até consegue, entende? Olha que louco, né? Isso, que contraditório, né? A mulher consegue ter relações sexuais sem ter desejo. O homem, coitado, não consegue. E isso por si só gera até um problema no relacionamento, né? Que a mulher fica assim, tá, mas não tem vontade, não tem desejo por mim. E às vezes não é nem isso, né? O desejo tem, não tem a excitação. Então, mas a mulher se submeter, aceitar e se colocar nesse lugar é muito negativo. Então, vejam como é importante ter esse momento, né? Não deixar de viver essa conexão, né? Tem que ser verdadeiro. Não tá com desejo, por quê? Não tá com vontade, por quê? Vamos trabalhar isso, vamos olhar isso, né? A gente cresceu com a visão muito romântica, né? Do casamento, do sexo, do desejo, né? Assim, tudo muito hollywoodiano, né? Filmes românticos, né? Onde tudo dá certo. Mas, na verdade, o desejo ele precisa ser despertado depois de um tempo de relacionamento. E esse despertar, ele tem técnicas. Na terapia sexual, a gente ajuda o casal nesse despertar, né? 13º, não criar momentos a dois. Quer dizer, esse casal não faz a bolha, que eu acho tão importante, né? O que significa fazer a bolha? É ter um momento só dos dois, é uma intimidade com intenção, é uma escolha. Isso não acontece por acaso. Para eu ter um momento aqui na minha vida pessoal também, eu tenho que criar esse momento. É uma escolha, é uma postura, é um posicionamento. Certo? Então a gente precisa desse lugar, precisa desse espaço, precisa dessa escolha. E ela tem que ser uma escolha conjunta, que faz o outro se sentir amado, desejado, cuidado, e a gente também. Faz sentido isso para vocês? Então, eu queria reforçar que a gente, a partir dessas 13 coisas que a gente conversou, a gente não pode normalizar essas coisas achando que isso vai salvar um casamento com pouca intimidade. Não vai. Não, muito pelo contrário, vai acelerar o processo de vocês se desconectarem de vez e aí não tem mais volta, porque às vezes não tem mais volta. A grande maioria dos casais, eles chegam quando ainda tem volta. Só que é um processo de uma decisão, né? Vir buscar atendimento, fazer, né? Buscar esse espaço. Então, não deixa de olhar para esse lugar e movimentar isso e também não deixa de buscar o teu espaço dentro do relacionamento, né? Não normaliza o teu relacionamento assim tão frio, tão distante, tão desconectado, tá? Me conta aí nos comentários depois qual delas tu achou que é a mais perigosa e qual delas também vocês já viveram e o que vocês fizeram para se reconectar, tá bom? Então, daqui a alguns dias eu tô aqui de volta de novo, falando aqui na intimidade do casal no divã, sempre no nosso Ieflix, que é como se fosse o nosso Netflix aqui do canal da Inteligência Erótica, tá bom? Deixa teu joinha, te inscreve, compartilha com outras pessoas e vamos conversando mais nas próximas. Um beijo. Tchau, tchau.